Eu me chamo Irmão Narcélio Lima, sou membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém, cujo carisma se traduz no amor todo especial pela Palavra de Deus. E nesse mês das vocações, mês de agosto, como algumas pessoas me pediram, nós iremos iniciar uma reflexão sobre a vocação, sobre o chamado de Deus para cada pessoa humana. Então nós iremos, ao longo de alguns vídeos, tentar esclarecer e ajudar nossos jovens, nossos vocacionados e as pessoas em geral a descobrir a sua vocação específica, o chamado específico de Deus para as suas vidas. Vamos iniciar então lendo um pequeno versículo de Isaías, capítulo 49, versículo 1, que diz assim: Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento, ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. A palavra vocação vem da língua latina, o verbo vocare, que quer dizer chamado, que quer dizer chamamento. É interessante a gente distinguir bem, porque vocação não é a mesma coisa que talento. Se a gente fala de vocação dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente especificamente católico, para ser mais específico, as pessoas vão ligar diretamente vocação ao padre ou ao religioso, à religiosa. Já no âmbito social, no âmbito cultural, se nós formos falarmos de vocação, as pessoas vão diretamente ligar à questão do talento, alguma aptidão artística, ou enfim. A autora Clarice Lispector, ela faz essa distinção entre vocação e talento. Então ela escreve assim: vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Então, vocação significa chamado. Talento, como a gente já está dizendo, é o caminho, é o método com que a pessoa pode executar a sua vocação. Então, vocação não é a mesma coisa que talento, não é a mesma coisa que aptidão profissional, artística, ou seja o que for. Então, fica entendido, fica claro que vocação, no sentido mais original da palavra e que nós utilizaremos aqui, é no sentido religioso ou espiritual, que significa esse chamado específico de Deus para o ser humano. Dando continuidade à nossa reflexão, nós constatamos na passagem de Isaías 49 que o Senhor nos chamou antes mesmo do nascimento. Então a Bíblia está cheia de citações que falam da iniciativa de Deus, ou seja, a vocação não é uma coisa inventada. A vocação é uma coisa que está além de nós e que está inicialmente fora de nós. De mim, não sou eu que descubro a minha vocação simplesmente ou invento uma vocação. É uma coisa que está em Deus e Deus é o outro. Por isso que a vocação sempre é uma iniciativa divina. Então, desse modo, nós podemos falar então que a iniciativa é de Deus. Uma outra citação seria Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Primeiro vem a sedução e a atração de Deus, que sempre busca o ser humano. Podemos dizer então que a vocação tem 3 dimensões. A primeira dimensão da vocação seria a dimensão espiritual, porque, como nós vemos, se trata de um chamado divino. É o próprio Deus quem chama. Então, a vocação parte de Deus. A segunda dimensão seria a dimensão humana, ou seja, Deus, ele não chama um animal, ele não chama a vaca, nem um cavalo, nem um cachorro, porque eles não podem responder. Deus só pode chamar o ser humano, porque só o ser humano tem a capacidade de responder a Deus. Então a vocação ela passa também pela nossa humanidade. Nós somos seres cheios de conflitos, de medos, de angústias, de tensões. Então a vocação passa pela nossa humanidade, pela nossa fragilidade humana. Até porque se nós fôssemos perfeitos, nós automaticamente
tomaríamos o lugar de Deus e nós seríamos adorados. Então a vocação tem essa dimensão humana muito importante, muito fundamental. A terceira dimensão da vocação seria a dimensão eclesial, porque a vocação ela se realiza, se concretiza dentro da igreja, né, no seio, no corpo da igreja. Então, por isso que a vocação ela só se torna universal, ou seja, ela só se torna abrangente quando eu me torno igreja, membro vivo do corpo místico de Cristo. Então, está aí explicado as três dimensões da vocação. A dimensão espiritual, por isso que ela só pode ser vivida, ela só pode ser descoberta, ela só pode ser cultivada na oração e no contato íntimo e vital com o Cristo ressuscitado, que é aquela pessoa que chamou. Ou seja, se fosse uma coisa que eu tivesse inventado, com certeza eu saberia explicar detalhadamente. Como se trata, né, de uma iniciativa divina, pode acontecer com que eu tenha muitas dúvidas ainda, ou até incertezas sobre esse apelo divino. A dimensão humana quer dizer que Deus está chamando pessoas, então não basta só ser chamado, é preciso também aprender a conviver com pessoas, né? Porque a vocação ela nunca é para mim, ela sempre é uma doação, ela sempre é para o outro, né? Então, quem deseja seguir alguma vocação nem sempre pensa em si, tem que pensar primeiramente em Deus, depois no outro e sempre se colocar no último lugar, né? Para que a nossa vida seja realmente essa oferta agradável a Deus, essa doação perfeita. E a vocação eclesial é justamente para nós se sentirmos realmente membros. Nós não deixamos, né, em nenhum momento de se tornar igreja, mas pelo contrário, quando eu abraço uma vocação, eu estou adentrando no coração da igreja, né, para ser realmente esse galho, né, esse ramo que é ligado ao Cristo, porque fora da comunidade, né, fora do corpo de Cristo, nós se tornamos galhos secos. Seria interessante nós então perguntarmos se Deus é vivo, né, esse Deus vivo, e eu tenho uma relação viva, né, uma relação bem real com o sagrado, fazemos a pergunta: para que Deus nos chama especificamente? Percorrendo a Sagrada Escritura, nós vamos constatar o seguinte: Deus nos chama à vida, Deus nos chama à liberdade, Deus nos chama ao amor, Deus nos chama ao serviço ou à missão, e Deus nos chama, por fim, à felicidade, que consiste na felicidade junto dele. Então, toda vocação ela gira em torno de uma missão. Seria interessante nós perguntarmos, né, de que modo nós podemos captar a mensagem, né, o chamado de Deus. Bom, dentre as diversas formas, eu vou dizer aqui as três formas, ou a gente poderia chamar de modos vocacionais, os três modos vocacionais mais comuns. Primeiro, nós poderíamos dizer que o primeiro modo vocacional, o mais comum, seria através do sentimento, ou seja, através do afeto, que é o caso, inclusive, dos profetas bíblicos. Deus usava o seu coração, a sua intuição, para captar a mensagem de Deus. Deus que fala diretamente ao coração do homem, né? O coração, para o homem da Bíblia, é a sede dos sentimentos e a sede também dos pensamentos. Então, Deus ele age através do coração do ser humano. Então, você pode sentir, né, aquela pontada no peito, aquele toque especial de Deus através do seu coração. Mas também Deus também pode chamar através da racionalidade, da nossa própria razão. Então não precisa você sentir, né, não precisa você ter êxtases, né, visões, né, essas coisas que a gente não anda pedindo a Deus, mas Ele age como quer e dá quem quer. Então, algumas pessoas, né, para captar a mensagem, né, o chamado de Deus, simplesmente usa a sua razão, que também é um dom de Deus. Né, e a pessoa percebe, né, e ela, através da sua própria natureza, ela é capaz de saber que existe um Deus
e que este Deus está lhe convocando. E o terceiro modo vocacional, né, também bem comum, é através do próprio contexto com o que a pessoa vive. Né? Somos seres históricos, né? Estamos inseridos num mundo, numa realidade específica de nosso tempo. Então, através do nosso contexto, nós se vemos em determinadas situações aí e podemos estar diante de uma situação que acorde o meu coração, né, e se sinta afetado pela realidade das pessoas, e isso pode despertar a minha vocação ou o meu chamado. Né? Por exemplo, algumas pessoas estão aí vagando, sem fazer nada, né? Outras já estão com a mão na massa, então Deus sempre tem um jeito de chamar, Deus sempre tem um jeito de se comunicar, né, com a pessoa. Então tá aí para ajudar na nossa reflexão, na nossa busca, os três modos vocacionais. E daí você pode perguntar, através de que modo Deus, eu que eu tenho mais facilidade de captar esse sentido, né, esse chamado, esse toque de Deus, se é através do sentimento, se é através da nossa racionalidade, né, da nossa razão, ou através do contexto que eu estou inserido. Bom, essa é a primeira parte, né, do nosso vídeo. Espero que tenha ajudado em alguma coisa e nós voltaremos em breve com outros vídeos para que possa lhe ajudar no seu discernimento, na sua caminhada vocacional. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.